E aí a gente observa, né, as alterações posturais, que seriam funcionais e estruturais. O funcional, né, então, por exemplo, a gente tem bastante escoliose idiopática. O que é o termo idiopático? O termo idiopático é que não tem origem definida, pode ser qualquer coisa. Por que a pessoa tem uma escoliose estrutural, por exemplo? Por que eu teria uma escoliose funcional? Talvez meu cotidiano, eu sou dentista, né, eu fico o tempo inteiro inclinado num lado só. Aí eu tenho uma adaptação muscular frente ao estímulo que eu mais emprego para o corpo. Agora, estrutural, às vezes a pessoa nasce com desvio postural específico. Tá? Então, assim, que lembra que se eu não, na fase de criança, não trabalhar, não melhorar essa questão, a pessoa que pode crescer desalinhada. E aí se estruturar, né, uma adaptação muscular, ligamentar, óssea, que eu falo aqui na morfológica, né, na forma das estruturas que vai impactar essa questão. Não é apenas uma questão de desequilíbrio muscular, como na questão funcional. Beleza. O que acontece? Então, assim, por isso que tem que ter lembra, ortopedia, a área da medicina que trabalha com postura. Qual que é a definição de ortopedia? Ortos, alinhamento, pedia, né, vem de padiums, que é pediátrico, né? Então teria assim, alinhamento da criança, ortopedia, alinhamento da criança. Então, olha o foco de você trabalhar no indivíduo na fase de desenvolvimento, na fase de crescimento, para trazer um padrão mais alinhado. Beleza. Escoliose idiopática, por que pode ser? É sem origem, sem causa definida. Pode ser uma deficiência hormonal? Pode ser. Que causa uma escoliose? Pode ser um problema neurológico? Pode ser. Pode ser um problema genético? Pode ser. Uma questão genética, na verdade? Pode ser. A minha mãe tem escoliose, eu nasci com escoliose, beleza. Mas pode ser espontâneo também. Ninguém tem escoliose na família, eu nasci. Não tem nada de errado nisso, aconteceu ali. Tá? Uma coisa espontânea que fez com que eu tivesse a exacerbação aí de desvio postural. Tá? E aí, assim, se não for tratado nessas fases mais iniciais, eles tendem a se prevalecer, a se consolidar. Então, eu pego assim, um aluno de 40 anos, tem uma escoliose estrutural, é um caso perdido? Nem sempre. Tá? Por quê? Porque a coluna dele vai ter aquela formação em S, no caso. Mas eu tenho várias adaptações musculares referentes a esse padrão postural que essa pessoa apresenta. E esse sincronismo, essa melhora estética mais geral, eu conseguiria mudar. Eu conseguiria fazer uma intervenção, uma melhora, melhorando o quê? O aspecto geral, estético, a apresentação daquele indivíduo como um todo. Tá? Então isso é importante a gente definir. A questão funcional seria um desequilíbrio muscular, estrutural seria uma questão da estrutura, da anatomia mesmo, do corpo, mas toda alteração estrutural tem questões musculares agregadas. E essa questão de sincronismo, de paridade muscular agregada, que a gente vai focar nesse indivíduo que tem uma alteração postural estruturada. Imagina, eu tenho uma escoliose. Eu tenho mesmo, tá, pessoal? Mas eu vou falar como se eu não tivesse. Mas, enfim, o que acontece? Eu tenho esse ombro direito mais alto que o esquerdo, tá? Então, eu tenho um padrão já assim. E como é que eu identifico uma escoliose? Primeira coisa, mais fácil de ver é um ombro mais alto que o outro, mais elevado que o outro. Isso aí é clássico, isso aí você já vê que a pessoa já consegue, não precisa ser nem da área ali, você já vê que a pessoa tem um ombrão mais alto que o outro, né? Eu ganhei uma camiseta, fui lá eu nem uso essa camiseta, eu fui lá no Rio de Janeiro, e aí me deram uma camiseta escrita assim, Rio de Janeiro aqui, assim, né? Rio de Janeiro. E aí eu coloco a camiseta e fica Rio de Janeiro assim, ó. O Rio de Janeiro fica caindo aqui, o Cristo parecia a Torre de Pisa. Mas, enfim, o que acontece? Você observa por um ombro mais alto que o outro, tá? Imagina que eu já tenho essa postura de um ombro mais alto que o outro. O fato de eu manter essa postura para fazer essas atividades, eu tenho uma adaptação muscular que reforça esse padrão. Então, um ombro que você naturalmente aqui, frente à postura que eu adoto, eu tento a exacerbar ainda mais. Então, essa exacerbação eu consigo melhorar. Então, o que era assim, estou exagerando, lógico, fica um pouco mais harmônico. E aí, isso acontece o quê? O que se melhora? Melhora um padrão estético,
muito melhor do que assim, um padrão, eu suavizo aquela alteração frente à intervenção que eu dou, eu evito a progressão, que no processo de envelhecimento tudo tende a piorar, tudo tende a se exacerbar, né? Se a pessoa tem uma cifose, assim, a gravidade está martelando a nossa cabeça, né? O tempo inteiro. Então, se todo desvio postural, quando eu tenho uma carga compressiva, que a gente tem essa carga compressiva da força gravitacional, a gente tende a acentuar ainda mais esse desvio postural. E se eu não tenho um aporte muscular, se eu não treino força, esse processo tem uma magnitude maior. Se eu não treino força de uma questão mais apropriada, mais observando, né, uma questão mais individualizada, eu consigo melhorar ainda mais esse padrão desse indivíduo, tá? Então, por isso que é importante saber que assim, a gente tem alguns resultados ali que eu demonstro que, na prática, que a pessoa, mesmo com desvio estruturado, você sabe, ó, aquele padrão escoliótico dele está ali. Mas, cara, você melhorou tanto a estética geral, né, tanto dos tecidos que se relacionam com a coluna vertebral, que o aspecto apresentado fica uma questão de visualização muito, muito interessante, tá? Mas aí, como é que eu sei que o indivíduo tem um desvio que é estrutural ou funcional? Como é que eu sei? Né? Geralmente, o padrão ouro seria um desvio de imagem. Aí o que acontece? Como é que eu sei, né, se é um desvio estrutural ou não? Então, eu tenho o padrão ouro, e na verdade, até o desvio postural, ó, ele precisa de um diagnóstico diferencial, o estrutural, o acompanhamento da estrutura, né? Então, como é que a gente faz, né, acompanha, por exemplo, uma criança? Eu dava aula na educação física, no curso, e aí eu dava aula para o bacharel e para a licenciatura. Quando eu dava aula para o bacharel, o pessoal gostava bastante das avaliações, das disciplinas de cinesiologia, de avaliação postural, que fazia parte da grade da disciplina de cinesiologia, mas quando dava na licenciatura, para aqueles que realmente queriam trabalhar na escola, eles não gostavam muito, né? Eles não viam muito sentido, eles gostavam mais de matérias mais com um enfoque mais pedagógico, mas eu falava, não, a questão postural para a educação física escolar é até tão ou mais importante do que para o bacharel, porque você faz acompanhamento, você observa esses desvios, às vezes você tem um conhecimento e um contato com a criança, com a parte física até mais íntima do que os próprios pais ali, consegue fazer testes específicos, fazer uma triagem geral e encaminhamento nesse contexto. E aí, a partir do momento que eu faço alguns testes físicos, eu faço uns exames. Que teste físico? O dedo solo, sabe? Então, isso é clássico para escoliose, que você vê as gibosidades, né? Porque você faz ali, daí você observa a escoliose estruturada, ela tem um padrão rotacional muito agregado. E a escoliose funcional, geralmente, ela não tem esse padrão rotacional tão exacerbado quanto na escoliose mais estrutural. Então, por isso que a criança vai descer, como ela tem uma rotação, ela faz o quê? Uma inclinação para o lado. Então, fica um lado da coluna mais evidente ali, principalmente da torácica, das costelas que sobem. E aí formam aquela gibosidade, que a gente chama, né, a giba, né, da detecção, principalmente de escolioses mais estruturadas. E aí a gente observa o quê? Né? É a partir do momento que eu vi, eu posso fechar um diagnóstico a partir do exame físico? Não, mas eu faço o encaminhamento. Então, assim, se a pessoa no exame físico ela tem um bom resultado, isso acaba sendo um fator de triagem ali, né? Assim, ó, não vou expor a pessoa à radiação, ao custo, a fazer um exame mais caro, mais trabalhoso, enfim, eu já faço uma triagem inicial. Mas mesmo assim, quando eu tenho uma resposta de um exame físico positiva, aí também não fecho o diagnóstico, eu preciso de um diagnóstico mais diferenciado, eu preciso que eu faça ali uma verificação com esse indivíduo para que eu possa fazer essa constatação realmente do grau do desvio postural que esse indivíduo possa apresentar.